de seu propósito firme e inabalável. Aquele rosto era como suas palavras, como se uma mesma linha, um mesmo tema percorresse o olhar firme, os músculos tensos da face. A curva levemente irônica dos lábios, virada para baixo a linha de um ascetismo implacável. Ó. Dia começou com uma notícia ruim. Um trem de carga da Sul Atlântica batera de frente num trem de passageiros, no Novo México, numa curva fechada na serra, espalhando vagões por toda a encosta. Os vagões carregavam 5.000 toneladas de cobre, que estavam sendo transportadas de uma mina no Arizona para a siderúrgica Reading. Reading ligou para o gerente da Sul Atlântica, mas o homem disse o seguinte: "Ah, senhor Reading, como é que podemos saber? Como é que se pode saber quanto tempo vai levar para liberar a linha? Um dos piores desastres que já sofremos." "Não sei, senhor Reading. Não há nenhuma outra ferrovia naquele trecho. A pista foi destruída por uma extensão de 400 metros. Houve uma queda de barreira. Nosso carro-socorro não pode passar por lá. Não sei. Como nem quando vamos conseguir recolocar aqueles vagões nos trilhos. No mínimo 2 semanas. 3 dias. Impossível, senhor Reading. Mas não podemos fazer nada. Mas o senhor certamente pode dizer a seus clientes que foi por motivo de força maior. E se atrasar? Ninguém pode pôr a culpa no senhor num caso como este." 2 horas depois, com a ajuda de sua secretária, de 2 jovens engenheiros de seu departamento de transporte, de um mapa rodoviário e de alguns telefonemas interurbanos, Reading já havia mandado uma frota de caminhões para o local do acidente, mais alguns vagões graneleiros, para encontrá-los na estação mais próxima da Sul Atlântica. Os graneleiros foram cedidos pela Targata Transcontinental. Os caminhões vieram de todos os cantos do Novo México, Arizona e Colorado. Os engenheiros de Reading haviam procurado, por telefone, caminhoneiros proprietários, e lhes ofereceram quantias que encerraram rapidamente a discussão. Era o último dos 3 carregamentos de cobre que Reading esperava. 2. Não haviam sido entregues, uma companhia haverá falência e a outra alegava ter que atrasar a entrega por motivo de força maior. Reading tomara essas medidas de emergência sem interromper sua rotina diária, sem levantar a voz, sem nenhum sinal de tensão, dúvida ou preocupação. Agira com a precisão e a rapidez de um comandante militar subitamente atacado pelo inimigo, e Genvin Ives, sua secretária, agira como o mais tranquilo dos tenentes. Era uma moça de 20 e muitos anos, cujo rosto, de uma harmonia discreta e impenetrável, era como equipamento de escritório de qualidade. Era uma de suas funcionárias mais competentes. A maneira como ela executava suas tarefas indicava uma espécie de asseio racional que consideraria o menor indício de emoção no trabalho uma imoralidade imperdoável. Quando a emergência já havia sido contornada, o único comentário que senhorita Ives fez foi: "Senhor Reading, acho que devíamos pedir a nossos fornecedores que utilizem sempre os serviços da Targata Transcontinental." "Também tive essa ideia", disse ele. Em resposta, e acrescentou: "Mande um telegrama para o Fleming, no Colorado. Diga-lhe que estou interessado em adquirir aquela mina de cobre." Voltou à sua mesa e falava com seu superintendente em um dos telefones e com seu gerente de compras em outro, verificando todas as datas e todos os carregamentos de minério já recebidos. Reading não podia relegar ao acaso ou a outra pessoa a possibilidade de que ocorresse um atraso de 1 hora que fosse no funcionamento das fornalhas. Estava terminando de fazer os últimos trilhos para a linha de Galt, quando o interfone tocou, e a voz da senhorita Ives anunciou que a mãe dele estava na sala de espera e queria falar com ele. Reading pedirá a seus familiares que jamais viessem à siderúrgica sem hora marcada. Felizmente, todos detestavam seu escritório e portanto raramente iam lá. O que sentiu naquele momento foi um impulso muito forte de dar ordem de a expulsarem da siderúrgica. Mas, em vez disso, com um esforço ainda maior do que o que precisará fazer para tomar as medidas de emergência relacionadas ao desastre de trem, disse, com voz tranquila: "Está bem. Mande-a entrar." Sua mãe se aproximou dele com um ar agressivo de quem se coloca na defensiva. Olhava para seu escritório com uma expressão que denotava que ela estava ciente do que o local representava para ele, e que se ressentia de o filho dar ao que quer que fosse mais importância do que a ela. Levou um bom tempo para sentar-se numa poltrona, ajeitar e reajeitar a bolsa, as luvas, as dobras do vestido, resmungando em voz baixa: "Muito bonito, uma mãe ter que ficar numa sala de espera e pedir permissão a uma estenógrafa para poder falar com o próprio filho. Mamãe, é alguma coisa importante. Hoje estou ocupadíssimo. Você não é a única pessoa no mundo que tem problemas. É claro que é importante. Você acha que eu ia me dar o trabalho de pegar o carro e vir até aqui se não fosse importante? O que foi? É filho. O que há com ele? Ele anda triste. E daí? Acha que não é direito ele depender da sua caridade e viver de esmolas e não ter um tostão que tenha ganhado com o próprio esforço?" "Ora", disse Reading, surpreso, sorridente. "Há algum tempo que eu espero que ele chegue a essa conclusão. Não é direito um homem como ele, uma pessoa sensível, viver desse jeito. Certamente. Ainda bem que concorda comigo. Por isso você tem que arranjar um emprego para ele." "Arranjar, o quê?" "Um emprego para ele, aqui na siderúrgica, mas um emprego bom, limpo, é claro, com uma mesa e um bom salário, em que ele não tenha que se meter com esses operários e essas fornalhas fedorentas." Ele estava certo de que estava ouvindo aquilo, mas não conseguia acreditar. "Mamãe, você não está falando sério?" "Estou, sim. Eu sei que é isso que ele quer, só que é orgulhoso demais para pedir. Mas se você oferecer o emprego a ele, de modo que pareça que você é que está lhe pedindo um favor, eu garanto que ele aceita. Foi por isso que vim até aqui para falar sobre isso, para que ele não descubra que foi ideia minha." A natureza de Reading não lhe permitia compreender coisas daquele tipo. Um único pensamento apareceu em sua mente, como um holofote. Parecia impossível que alguém fosse incapaz de entender aquilo. As palavras lhe saíram da boca como um grito de espanto, mas ele não entende nada de siderurgia. O que tem isso? Ele precisa de um emprego. Mas ele não ia saber fazer nada. Ele precisa ganhar autoconfiança e se sentir importante. Mas ele não teria nenhuma utilidade aqui. Filho precisa sentir que as pessoas necessitam dele. Aqui. Para que eu poderia precisar dele? Você emprega um monte de desconhecidos. Eu emprego homens que produzem. O que ele tem a oferecer? Ele é seu irmão, não é? O que tem isso a ver com o assunto em questão? Foi a vez de sua mãe olhar para ele sem acreditar no que ouvia, perplexa. Por um instante, ficaram olhando um para o outro, como se a uma distância interplanetária. Ele é seu irmão, disse ela, como um disco na vitrola que repetisse uma fórmula mágica impossível de questionar. Ele precisa de uma posição no mundo. Precisa de um salário, para achar que o dinheiro que recebe é merecido, não uma esmola. Merecido. Mas ele não ia valer nada para mim. É nisso que você pensa antes de mais nada. No lucro. Estou lhe pedindo que ajude seu irmão, e você está pensando em lucrar com ele, e só vai ajudá-lo se você lucrar com isso. É isso. Ela viu a expressão no rosto de Reading e desviou o olhar, mas se apressou a acrescentar: "Ah, sim, você vai ajudá-lo, como ajudaria qualquer mendigo. Ajuda material, você só pensa nisso, só entende disso.
Já pensou nas necessidades espirituais do seu irmão, no amor próprio dele na atual situação em que se encontra? Ele não quer viver feito mendigo. Ele quer ser independente de você. Recebendo de mim um salário sem que faça nenhum trabalho em troca. Não ia lhe fazer a menor falta. Tem muita gente aqui ganhando dinheiro para você. A senhora está me pedindo que represente uma farsa. Não é necessário encarar a coisa desse modo. É ou não é uma farsa? É por isso que não consigo conversar com você. Porque você não é humano. Não tem piedade, não sente nada por seu irmão, não tem nenhuma compaixão pelos sentimentos dele. É ou não é uma farsa? Você não tem pena de ninguém. A senhora acha que essa farsa seria uma coisa justa. Você é o homem mais imoral do mundo. Só pensa em justiça. É incapaz de sentir amor. Ele se levantou com um movimento abrupto e enfático, o tipo de movimento que se faz para por fim a uma entrevista e fazer com que uma visita se despeça. Mamãe, isto aqui é uma siderúrgica, não um bordel. Henry. A exclamação de indignação fora motivada apenas pela palavra, mais nada. Nunca mais me venha falar em emprego para filho. Eu não o contrataria nem como varredor. Não deixaria nem que ele entrasse aqui. Quero que a senhora entenda isso de uma vez por todas. Pode tentar ajudá-lo de qualquer maneira, mas nunca mais pense na minha siderúrgica como um meio para esse fim. As rugas do queixo macio de sua mãe assumiram a forma de um sorriso de escárnio. Mas o que essa siderúrgica representa para você? Uma espécie de templo sagrado. Ora, é, isso mesmo, disse ele, em voz baixa, surpreso com a comparação. Você nunca pensa nas pessoas, nas suas obrigações morais. Não sei o que a senhora chama de moralidade. Não penso nas pessoas, mas, se eu desse um emprego a Philip, nunca mais poderia encarar qualquer homem competente que precisasse de trabalho e merecesse um emprego. Ela se levantou, com a cabeça encolhida nos ombros. A voz indignada parecia empurrar as palavras até a figura alta e ereta de Readen. É essa a sua crueldade, é isso que há de mesquinho e egoísta em você. Se você gostasse de seu irmão, lhe daria um emprego sem que ele o merecesse, justamente porque ele não o merece. Isso é que seria amor de verdade, bondade, fraternidade. Se não, para que serve o amor? Se um homem merece um emprego, não é nenhuma virtude lhe dar emprego. Virtude é dar a quem nada merece. Readen a encarava como uma criança tendo um pesadelo estranho. Era tão impossível acreditar naquilo que ele não sentia horror. Mamãe, disse ele, lentamente, a senhora não sabe o que está dizendo. Acreditar que você tem consciência do que está dizendo seria desprezá-la mais do que sou capaz. O olhar que sua mãe lhe dirigiu surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Era um olhar de derrota e ao mesmo tempo parecia exprimir uma angústia estranha e maliciosa, como se, por um momento, ela possuísse algum conhecimento que a experiência da vida lhe ensinara e que lhe permitia sorrir da inocência do filho. A lembrança daquele sorriso permaneceu na mente de Readen, como se lhe dissesse que ali havia algo que precisava compreender. Mas ele não conseguia aprender aquilo, não conseguia forçar sua mente a aceitá-lo como algo que merecia uma reflexão. A única pista de que dispunha era o vago mal-estar e a repulsa que sentia e não tinha tempo a perder com aquilo, não podia pensar naquilo no momento, porque estava encarando agora um homem que, sentado à frente de sua mesa, lhe pedia algo que era, para ele, uma questão de vida ou morte. O homem não colocava a coisa nesses termos, mas Readen sabia que, no fundo, era disso que se tratava. O que o homem fez foi pedir 500 toneladas de aço. Era o Sr. Wand, das Segadeiras Wand, de Minnesota. Era uma empresa despretensiosa com reputação impecável, o tipo de firma que normalmente não cresce muito, mas que nunca abre falência. O Sr. Wand representava a quarta geração de uma família que sempre dera à firma o melhor de suas capacidades. Era um homem na faixa dos 50, com um rosto quadrado e impassível. Quem o visse logo percebia que ele era o tipo de homem que acha tão indecente deixar que seu rosto trai algum sofrimento quando tirar as roupas em público. Falava num tom de voz seco e impessoal. Explicou que sempre havia trabalhado, como seu pai fizera, com uma das pequenas siderúrgicas que agora haviam sido adquiridas pelas siderúrgicas associadas, de Orrenboyle. Havia um ano que esperava sua última encomenda de aço. Passará o último mês tentando marcar uma entrevista pessoal com Readen. Sei que o senhor está com tanto serviço que não pode mais aceitar novas encomendas, Sr. Readen, disse ele, e que seus fregueses mais antigos estão esperando na fila para serem atendidos, já que o senhor é o único fabricante de aço honesto, ou seja, confiável, que ainda resta neste país. Não tenho argumentos para convencê-lo a abrir uma exceção em meu caso. Mas eu não tinha outra alternativa senão fechar as portas de minha empresa, e eu, nesse momento sua voz falhou por um instante ainda não quero considerar essa possibilidade, por isso resolvi falar com o senhor, embora eu não tivesse muita chance, assim. Mesmo, eu tinha que tentar tudo o que fosse possível. Esse tipo de linguagem Readen compreendia. Quisera poder ajudá-lo, disse ele, mas este é o pior momento para mim, porque estou cuidando de uma encomenda muito grande e muito especial, a que estou dando a mais absoluta prioridade. Eu sei. Mas será que o senhor poderia ao menos me ouvir, Sr. Readen? Claro. Se é uma questão de dinheiro, eu pago o que o senhor pedir. Se for esse o caso, o senhor pode me cobrar quanto quiser, até o dobro do preço normal, desde que me arranje o aço.